Contratação do Vasco chegando no Rio de Janeiro e Fernando Diniz com reforço importante pronto para fechar. Muitas informações nesse Fala Gigante que chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado com as últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Além dessa, é claro, muitas outras notícias você verá aqui neste vídeo, mas antes de começar este Fala Gigante, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá bom? Tenho Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Inclusive, é este aqui, ó, o Fala Gigante. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar com chave de ouro o seu dia com as principais informações do nosso Cruz Maltino. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que está aqui diariamente, sempre assistindo ao nosso conteúdo e ainda não é um inscrito, corre aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com a sua inscrição para nos ajudar aí a chegar à marca dos 155 mil inscritos. Além disso, também curta, compartilhe esse vídeo, porque é de suma importância o seu like para a divulgação do nosso trabalho. Além da sua inscrição, o seu like também ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Então, amigo vascaíno, não saia aí deste Fala Gigante sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e também se inscrever no nosso canal. Show de bola, vascaíno! Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque o Vasco segue a todo o vapor no CT Moacir Barbosa, se preparando para a partida que irá acontecer depois de amanhã contra a equipe do São Paulo no Morumbi, jogo válido aí pela 11ª rodada de Campeonato Brasileiro. É jogo importantíssimo, até porque depois da partida o Vasco terá uma espécie de mini férias, né? Serão 10 dias de férias para esse atual elenco. O Vasco já tem esse dia de férias marcado para o dia 13, ou seja, depois da partida contra o São Paulo, tá todo mundo liberado e os treinos só retornarão no dia 23 de junho. Esses treinos já retornando no dia 23, todos eles focados para a partida do próximo dia 13 de julho contra a equipe do Botafogo e todas as decisões que o Vasco terá pela frente até o final da temporada. O Vasco, além dessa partida importante contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, terá jogo de Copa do Brasil, jogo de Copa Comebol Sul-Americana. Então essa parada aí, né, de fato, de 10 dias vai ser importante para descansar esse atual elenco, e o retorno dia 23 e o treino, essa praticamente intertemporada de 20 dias cheios, né, de treino no CT Moacir Barbosa, serão dias essenciais olhando aí para o restante do ano de 2025 e, é claro, as atividades, elas comandadas pelo técnico Fernando Diniz, com toda certeza vão deixar esse elenco bem preparado para o restante da temporada. O Vasco, amigo vascaíno, espera muito, tá? E confia muito nesse período de treinos que o Fernando Diniz terá com esse elenco para virar a chave, transformar no Vasco numa grande equipe no segundo semestre de 2025. E ontem, inclusive, no treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa, hoje também tivemos treino pela parte da manhã, o Vasco divulgou as imagens na Vasco TV, tanto do David quanto do Estrela treinando dentro do nosso centro de treinamento, tá? Realmente esses dois atletas estão aos pouquinhos sendo reintegrados ao grupo, 2 jogadores importantes, o Estrela um camisa 10 e o David um ponta esquerda, 2 atletas que vêm se recuperando de grave lesão e já estão aí na fase final de transição. A expectativa é que nesse próximo dia 23, quando o elenco retornar aos treinos no CT Moacir Barbosa, para essa espécie de intertemporada, tanto David quanto Estrela possam estar já também à disposição do técnico Fernando Diniz. Então, Diniz ganhará aí 2 reforços importantíssimos a partir do dia 23 de junho. Mas, é claro, David e Estrela são 2 bons jogadores, né? Mas o vascaíno quer saber mesmo de grandes contratações, de grandes reforços, de grandes chegadas. E tudo isso, reforço, chegada,
passa por essa primeira contratação que é de suma importância olhando para a janela de transferências, que é o diretor executivo português Admar Lopes. Admar Lopes, que está sem trabalhar há mais ou menos um ano, né? Ele teve aí uma passagem bem importante pelo Bordeaux da França entre os anos de 2021 a 2023, trabalhando como diretor geral de futebol. Lá no Bordeaux fez um trabalho bem interessante, assim como também vinha desenvolvendo um trabalho bem legal no Boa Vista, clube que antecedeu a sua chegada ao Bordeaux e agora chega com moral para desenvolver um trabalho aqui também no nosso Cruz Maltino, depois desse ano sabático para o diretor executivo. Admar Lopes, né, que entende o Vasco da Gama como um grande e novo mercado para o futebol mundial. Futebol brasileiro no geral é algo que encanta muito Admar Lopes. Não o futebol brasileiro apenas, como o futebol sul-americano, né? Admar Lopes, eu trouxe a vocês no Boa Noite Gigante ontem, bem rapidamente, no Acorda Vascão também de hoje, um pouquinho desse diretor executivo que está desde 2020 atuando nessa área da diretoria executiva, mas iniciou a sua carreira lá em 2009 no futebol, trabalhando como scout, inclusive de um dos maiores clubes do futebol português, que foi o Porto. Após Porto, ele passou por Lille, por Mônaco, onde desenvolveu grandes trabalhos aí por esses clubes, né? Como chefe do departamento de scout. Então o Vasco contrata um diretor executivo que tem essa veia de achar grandes talentos ao redor do mundo muito forte. E automaticamente, além de achar grandes talentos, achar também grandes reforços, né? E acima de tudo, de ser um baita profissional nessa parte de contratação, é um baita diretor executivo porque simplesmente trabalhou ao lado de um dos hoje maiores diretores executivos do futebol mundial, que é o Luiz Campos. Luiz Campos foi diretor de futebol do Lille, enquanto o Admar Lopes era o chefe do departamento de scout. Então foi um trabalho muito conjunto e nesse período Admar Lopes aprendeu muito, meu amigo vascaíno, de Luiz Campos, que hoje não é ninguém mais, ninguém menos do que o conselheiro do Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões. Então assim, estamos falando de um diretor executivo hoje do Vasco que aprendeu muito com um dos melhores profissionais da área e tem muita experiência e vai ajudar muito nesse processo de reestruturação do Vasco da Gama fora e dentro das quatro linhas. Um nome que foi muito bem avaliado pela diretoria Cruz Maltina e não à toa, por isso, chegou ao nosso Vasco da Gama. E, no caso, Admar Lopes tem uma característica muito importante no trabalho e que vai ser bastante evidenciada aqui no nosso Cruz Maltino, que é exatamente o fato de ser um especialista no futebol sul-americano. Para você ter noção, amigo torcedor vascaíno, durante a sua passagem pelo futebol português, que se deu entre os anos de 2009 a 2015, o Admar Lopes, ele trabalhando na área de scout do Porto, ele se especializou na descoberta de novos talentos e ficou conhecido como até o melhor recrutador aí do clube português. Ele tem um perfil executivo. O jornal francês RMC Sport citou essa fama de Admar Lopes à época, né, ainda trabalhando na área de scout, no meio dos olheiros, por ser um especialista no futebol sul-americano. A aspa utilizada à época, né, o título da matéria, para citar Admar Lopes, dizia assim, olha, capaz de conhecer um perfil de um jogador da 4ª divisão brasileira. Então, entre 2009 a 2014, momento que Admar Lopes passou pelo Porto, ele já era reconhecido como um profissional que estudava muito e conhecia demais o mercado do futebol brasileiro. Então, mesmo sendo um português, trabalhando na França, em Portugal, o Vasco contrata um profissional que ama o futebol do Brasil e tem total conhecimento do mercado brasileiro. Então, o Vasco traz para cá um diretor que, mesmo não sendo brasileiro, vai saber muito bem utilizar aqui o mercado do nosso país. Admar Lopes, inclusive no Porto e no Mônaco, ele traz nomes, eu até trouxe no Acorda Vascão, Danilo, Alexandro, que à época vinham se destacando no Santos, traz, por exemplo, o nome do Fabinho, levam o nome do Fabinho para o Mônaco. Aqui no mercado do futebol sul-americano contrata o James Rodrigues, que era destaque na Colômbia. Então, assim, é realmente um diretor executivo que gosta aqui, ó, da América do Sul. E automaticamente a expectativa é que Admar Lopes possa trazer todo esse conhecimento, todo o potencial desse profissional, até sendo um bom negociador
para fazer grandes contratações para o Vasco nesta janela, que será aberta no dia 10 de julho. Você aí, amigo vascaíno, tá na expectativa por esse novo diretor executivo do Vasco? Deixe a sua opinião nos comentários. E olha, vascaíno, porque nessas últimas horas, falando inclusive em reforço, a gente teve uma informação que, pode ter certeza, vai balançar os bastidores do Vasco da Gama. Uma informação que vai fazer com que o técnico Fernando Diniz encoste aqui no ombro do Pedrinho e fale, ó, Pedrinho, vai lá pra mim, por favor. Pedrinho, faz esse favor para mim, por favor. Pedrinho, dá essa força pra mim, por favor. Tenho certeza que se o Fernando Diniz puder, ele vai ligar todo dia pro Pedrinho para falar especificamente sobre esse atleta. Eu falo aqui, amigo torcedor vascaíno, sobre um jogador chamado Brenner Souza da Silva, atleta de 25 anos de idade, jovem, que pertence a ninguém mais, ninguém menos ao empresário Giuliano Bertolucci, mesmo empresário do técnico Fernando Diniz, empresário que hoje tem portas abertas para o Vasco da Gama, tem uma moral muito grande com a atual diretoria e se deixou à disposição do presidente Pedrinho e da cúpula Cruz Maltina para ajudar na montagem desse grupo. Então o Brenner é um jogador que hoje tem total relação, não relação direta, entretanto indireta, né, com a diretoria do Vasco, por conta de Giuliano Bertolucci, mas principalmente por conta do Fernando Diniz. Brenner é um jogador atacante, que atua como segundo atacante, entretanto pode também atuar até como ponta. Ele sabe fazer todas as funções do ataque, 9, falso 9, jogando como esse segundo jogador, esse segundo atacante, aberto no lado direito, no lado esquerdo. É um atleta, assim, polivalente, olhando para o setor ofensivo. E Brenner é um atleta que iniciou a sua carreira no São Paulo, é um cria de Cotia, jogador que sempre foi considerado uma das grandes promessas da base do São Paulo, jogador de seleção brasileira de base e que passou por um problema assim que chega ao profissional. Ele sempre foi um destaque na base, mas não conseguiu se destacar no profissional. E só para você ter noção, quando eu falo que o Brenner sempre foi um destaque da base do São Paulo, no ano de 2017, no Sub-17 do São Paulo, ele teve 28 gols marcados em 11 jogos. Não é loucura. 28 gols marcados em 11 jogos. O Brenner sempre foi o cara, o nome que todo mundo do meio do futebol olhava e falava, esse daí vai dar grande jogador. E ele chegou no profissional do São Paulo com apenas 17 anos de idade com essa carga, né? Com essa pressão. E não deu certo, sucumbiu. Ele estreia em 2017 muito jovem, com 17 anos de idade. Não vai bem, tem 4 jogos naquela temporada. Volta para a base do São Paulo. Em 2018 tem 19 partidas, faz apenas 3 gols naquela temporada, não indo bem também. E o São Paulo resolve em 2019, ele muito jovem ainda, com apenas 19 anos de idade, o emprestar. Para quem? Para o Fluminense. Fluminense, do técnico Fernando Diniz. Diniz olhou o Brenner no São Paulo e pediu o empréstimo do jovem jogador para o tricolor das Laranjeiras. No Fluminense, ele teve 6 partidas sob o comando técnico Fernando Diniz. No segundo semestre de 2019, ele é demitido do Fluminense e chega ao São Paulo. No São Paulo, Fernando Diniz, no caso, né, ele inicia 2020 a temporada como técnico do tricolor paulista, e um dos primeiros pedidos que o Fernando Diniz faz ao São Paulo é pedir o retorno do Brenner, que ele havia contratado no Fluminense. O Brenner retorna ao Fluminense, ao São Paulo, perdão, e no São Paulo, simplesmente, ele na temporada de 2020 teve 22 gols marcados e 4 assistências em 44 jogos com apenas 20 anos de idade. Destaque: amassou, jogou muita bola, deitou no futebol brasileiro naquele ano, quase conquistando inclusive o título brasileiro junto com o Fernando Diniz do São Paulo naquela temporada, e diante desse destaque ele acaba sendo vendido ao Cincinnati pelo valor à época de 12 milhões de euros, 12 milhões de dólares, né, perdão, quase aí 70 milhões de reais. Cincinnati, ele foi bem, a segunda temporada dele foi muito boa, 18 gols marcados e 6 assistências em 31 partidas. Temporada essa que fez ele ser vendido ao Udinese. Está no Udinese da Itália já há 2 anos, mas não está conseguindo ter o mesmo destaque. Exatamente por conta disso, em 2 temporadas ele tem apenas 19 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. Nesse momento o Brenner entende a necessidade de ter minutagem, de sair do futebol
italiano. O contrato dele com a Udinese vai até o meio de 2028, ou seja, tem mais 3 anos de contrato, é um contrato longo, mas pelo fato dele não ter recebido muitas oportunidades no futebol europeu, nesse momento o Brenner e o seu empresário observam e veem, inclusive com bons olhos, um retorno ao futebol brasileiro nessa próxima janela de transferências. Por um empréstimo, uma venda definitiva, isso vai depender do clube que sentar para negociar. Mas hoje esse é o desejo do jogador e do seu empresário. Recentemente tivemos a informação que o Internacional tem desejo na contratação dele, e aí, meu amigo, pode ter certeza que se definitivamente o Brenner junto de Juliano Bertolucci baterem o martelo e deixarem bem claro o desejo de retornar ao Vasco, ao Brasil, o Vasco vai ser um desses clubes que vai estar na briga pela contratação do atleta. E só para você ter noção um pouquinho do que eu tô falando dessa relação de Brenner e Fernando Diniz, o Brenner em uma entrevista à ESPN chegou a dizer assim sobre o técnico Fernando Diniz, olha, abre aspas, ele pediu minha volta, ficou insistindo, acreditou em mim, tive que mudar a postura, modo de pensar e fico feliz por estar colhendo o que a gente conversou, estou trabalhando muito, isso ele disse em 2020, ainda segue, ele é um dos principais pilares, é um cara que quase ninguém acreditava em mim, ele manteve o seu pensamento que eu poderia estar ajudando, fazendo gol se eu tivesse a coisa certa, coloco ele como um dos pilares por ver esse momento ter recuperado a minha carreira, só gratidão. Essas foram as palavras do Brenner e eu trago a vocês as palavras agora do próprio técnico Fernando Diniz falando sobre o jogador. Se liga só. Promover um pouco mais de bem-estar para as pessoas que trabalham comigo, de maneira especial os jogadores. Então o Brenner é um jogador que chegou com 13 anos no São Paulo. E é um menino que chorou muito lá em Cotia, eu sei isso numa conversa que eu tive com um psicólogo da base. E tá aí batendo um pouco de cabeça desde que subiu com 17 anos. A gente sobe um jogador com 17 anos imaginando que ele vai resolver todos os problemas do clube. E quando ele não consegue resolver, ele vai ficando. Então o Brenner já está vindo para o 4º ano dele praticamente sem jogar. E esse não foi uma conversa que eu tive com o Brenner, foram muitas conversas. Eu levei ele para o Fluminense a custo zero no passado. O São Paulo tinha um elenco de 40 jogadores e mais ou menos isso, ele foi para o Fluminense a custo zero, com salário pago. Lá a gente começou a nossa relação de aproximação. Quando eu voltei, quando ele terminou o ano, ele voltou para o São Paulo e eu quis imediatamente que ele voltasse. E eu fui convencendo o Brenner que ele precisava mudar, de encarar o futebol com mais seriedade, que talento ele tinha muito e tem muito ainda para dar. Então o Brenner é um jogador muito mais solidário, que ser solidário não é uma característica que se aplica só ao jogo de futebol. Ele é mais responsável, ele é mais disciplinado, ele gosta mais de ajudar o outro. Ele também tem mais confiança para jogar. Então são características humanas, não há característica de jogar. Eu ensinei o Brenner a jogar futebol e pouco falo para ele. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essa é a relação de Brenner e Diniz. Bom reforço para o Vasco. Eu acho que o Brenner seria um baita reforço, um jogador interessantíssimo. E o Vasco precisa de um atacante. O próprio Diniz já deixou bem clara a diretoria sobre essa carência no setor ofensivo. Então é bom ficar de olho, tá? Porque o Brenner dando sopa, não se surpreendam se o Vasco fizer uma investida. Show? Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas, né? Dessa terça-feira e já eu tô de volta com Boa Noite Gigante para fechar o nosso dia, a nossa terça com as últimas informações do Vascão. Curta, compartilhe, se inscreva mesmo, ajude aí o nosso crescimento e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!